Em um jantar no restaurante mais caro da cidade, pede uma água. Deve caber no seu orçamento, e nem todo mundo nasceu para viver bem. Eu finalmente entendi que meus amigos nunca passaram de hienas esperando eu tropeçar. Foi aí que tudo virou. Sabe aquele peso no estômago que você sente quando percebe, em um segundo de clareza, que as pessoas à sua volta não são seus amigos, mas sim hienas esperando você tropeçar? Eu estou sentado no meu carro agora, o motor ainda quente, as mãos tremendo levemente no volante, e a única coisa que consigo sentir é um misto de náusea e uma satisfação sombria que eu nunca imaginei ser capaz de nutrir. Tudo começou com um convite para um jantar comemorativo, algo que deveria ser leve, uma celebração de conquista, mas que terminou comigo vendo 5 rostos conhecidos se transformarem em máscaras de puro ódio, enquanto um garçom segurava uma conta de 4 dígitos. O que eles não sabiam, megas que eu escondi até o último segundo, saboreando cada gole de água gelada, é que a piada que eles fizeram no início da noite ia custar muito mais caro do que qualquer prato de lagosta ou garrafa de vinho Safra 2010. Na verdade, ia custar a vida perfeita que eles ostentavam no Instagram. Para você entender como a gente chega no ponto de querer destruir o círculo social que construiu por anos, eu preciso te contar como eu era o elo fraco dessa corrente. Eu sempre fui o cara econômico, mas não econômico do tipo que esquece a carteira. Eu era o cara que veio do nada. Eu sei o que é dividir um miojo em 2 para render até o dia do pagamento. Enquanto o Lucas, a Camila, o Marcos e a Beatriz cresceram em berço de ouro, ou aprenderam rápido a fingir que sim, eu estava ali no canto, economizando cada centavo, investindo em silêncio, trabalhando em turnos que fariam qualquer um deles chorar em 5 minutos. E eles me usavam por isso. Eu era o porto seguro, o cara pé no chão que eles chamavam de Július ou de Tio Patinhas, toda vez que eu sugeria um lugar mais barato para sair. Eu aceitava. Eu ria junto. Eu achava que era o preço para pertencer a algo. Que erro idiota o meu. O convite veio uma terça-feira. O Marcos, meu melhor amigo, desde o colégio, ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo, ligou gritando. Ele tinha sido promovido a gerente sênior. Cara, eu zerei o jogo. Vamos no L'Artiste na sexta. Sem desculpas, sem planilhas de gastos. Vamos viver. O L'Artiste não é só um restaurante, é um templo de segregação social. É o tipo de lugar onde o manobrista te avalia antes de abrir a porta e onde o cardápio não tem cifras, apenas números secos, porque se você precisa perguntar o preço, você não deveria estar lá. Eu senti aquele frio na espinha imediato. Eu sabia que ia sobrar para mim, de um jeito ou de outro, mas o Marcos insistiu. É minha vitória, bicho. Você é meu irmão. Esteja lá. Quando eu estacionei meu carro, modelo confiável, mas que parecia uma lata de lixo perto das SUVs importadas que rodeavam a entrada, eu já senti o clima. Entrei no restaurante e o lustre de cristal parecia zombar da minha camisa social de loja de departamento. Eles já estavam lá. 2 garrafas de um vinho tinto que exalava cheiro de aluguel caro já estavam abertas. A risada da Camila ecoava pelo salão, aquela risada de quem nunca teve um boleto atrasado na vida. Olha só quem chegou! Gritou o Lucas, levantando a taça. O homem que faz o dinheiro render mais que milagre bíblico. Senta aí, cara. Pede uma água da casa para começar, deve estar na sua faixa de preço. Todos riram. Eu me sentei, forçando um sorriso que já estava começando a doer. Parabéns, Marcos. Fico feliz por você de verdade, eu disse, tentando ignorar a alfinetada. Valeu, irmão, o Marcos respondeu, mas os olhos dele já estavam vidrados no cardápio de couros finos. Hoje o céu é o limite. Eu mereço, a gente merece. Pedi esse vinho aqui, custa uma pequena fortuna, mas o sabor... Cara, você não faz ideia. Ele nem me ofereceu. Na verdade, ele serviu a todos, menos a mim, sob o pretexto de que eu provavelmente acharia um desperdício de dinheiro. A humilhação começou a escalar de forma lenta e cruel. Sabe quando você percebe que é o alvo da piada antes mesmo da piada ser contada? Eles passavam o cardápio uns para os outros, comentando sobre as iguarias. Nossa, essa lagosta trufada. Lique é a melhor da cidade, dizia a Beatriz, ajustando o relógio de ouro no pulso. E esse corte de wagyu? Marcos, você tem que pedir esse. Eu abri o meu cardápio e meu estômago deu um nó. Uma entrada de aspargos custava o que eu gastava em 3 dias de alimentação. Eu olhei para eles, todos pedindo entradas, pratos principais e acompanhamentos sem sequer olhar para a coluna da direita. O garçom, um homem de postura impecável que parecia me ler como um livro aberto, parou ao meu lado. E para o senhor? Ele perguntou. Eu vou querer apenas a salada Caesar de entrada e o risoto de cogumelos, por favor. E uma água sem gás, eu disse, tentando manter a voz firme. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Lucas parou de girar a taça de vinho. A Camila abaixou o celular. O Marcos deu uma risadinha nasalada, balançando a cabeça. Sério, cara? Risoto de cogumelos? No L'Artiste? O Marcos zombou, olhando para os outros. É como ir a um show do Queen e pedir para ouvir o som do triângulo. Qual é o seu problema? Eu estou pagando...
Quer dizer, a gente está comemorando. Pede algo de verdade. Eu estou bem com isso, Marcos. Não estou com tanta fome, menti. A verdade é que eu estava com fome, mas eu estava com mais medo ainda daquela conta. Eu sabia como eles funcionavam. A generosidade deles era sempre baseada no bolso dos outros. Deixa ele, gente, a Beatriz falou com aquele tom de falsa superioridade que faz seu sangue ferver. Ele deve estar guardando para comprar um conjunto novo de pneus ou algo bem emocionante assim. Nem todo mundo nasceu para ter paladar refinado. Algumas pessoas nasceram para contar moedas. O jantar seguiu e a cada prato que chegava, a tensão em mim aumentava, enquanto a arrogância deles transbordava. Eles pediram ostras, pediram caviar, pediram uma terceira garrafa de vinho cada vez mais cara. E o tempo todo, eu era o pobre coitado da mesa. A Camila tirava fotos dos pratos e fazia questão de não me incluir na moldura. O Lucas contava histórias de como ele tinha gasto 10 mil reais em uma mesa de balada no fim de semana anterior, rindo de como o dinheiro some quando a gente se diverte. Em certo momento, o Marcos se virou para mim com o rosto já ruborizado pelo álcool. Sabe o que eu admiro em você? Essa sua resiliência em ser medíocre. Eu não conseguiria. Eu preciso do melhor. Se eu não puder comer o que há de melhor, eu nem saio de casa. Eu valorizo outras coisas, Marcos, respondi sentindo o suor frio nas costas. Segurança, por exemplo. Segurança é tédio, meu caro. Segurança é para quem tem medo da vida. Ele brindou com os outros, me deixando de fora novamente. O que você faria se estivesse ali? Se sentisse o peso de 4 amigos te diminuindo a cada minuto, te tratando como um acessório de segunda classe enquanto ostentavam uma vida que você sabia, por baixo dos panos, que estava por um fio. Você explodiria ali mesmo ou esperaria o momento certo? Eu escolhi esperar. Eu comi meu risoto, que era pequeno mas delicioso, e tomei minha água. Eu observava cada garfada de lagosta que eles davam, cada risada alta que incomodava as outras mesas, cada comentário depreciativo sobre o meu estilo de vida. A injustiça da situação queimava. Eu estava ali por ele. Eu tinha deixado de fazer minhas coisas para celebrar o sucesso de um homem que estava me usando de escada para se sentir mais alto. A escala da tensão mudou quando Marcos resolveu pedir a sobremesa. Ele não pediu apenas uma. Ele pediu o Grand Plateau de doces, algo que vinha com fumaça de nitrogênio, ouro comestível e custava mais do que o meu primeiro carro. Para fechar com chave de ouro, ele gritou. Quando terminaram, eles estavam estirados nas cadeiras de veludo, rindo, falando sobre onde seria a saideira. Foi quando eu vi o garçom se aproximar. O momento da verdade. A pasta preta foi colocada na frente do Marcos. O sorriso dele vacilou por 1 milésimo de segundo quando ele abriu. Ele limpou a garganta. Bom, a brincadeira ficou séria, hein, galera? Ele passou a conta para o Lucas, que assobiou. Nossa, o imposto do luxo é alto. A conta, eu vi de relance, passava facilmente dos 5 mil reais. A Beatriz pegou a pasta, fez uma conta rápida no celular e disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bom, somos 5. Dividindo tudo, dá 1.200 para cada um, já com a gorjeta do pessoal. Eu senti meu coração parar por um segundo. Depois ele começou a bater tão forte que eu achei que eles pudessem ouvir. Espera, eu disse, e minha voz saiu mais fria do que eu esperava. 1.200? O meu risoto e a minha água não custam nem 80 reais. O Marcos olhou para mim e a máscara de amigo de infância caiu totalmente. O olhar dele era de puro desprezo. Lá vem você, com essa conversa de novo. A gente tá em grupo. No Lartiste a gente divide a conta. É assim que funciona entre pessoas do nosso nível. Do seu nível? Perguntei, sentindo uma raiva gelada tomar conta de mim. Você passou a noite rindo da minha comida barata. Você disse que eu não tinha paladar. Vocês beberam 3 garrafas de vinho que eu nem toquei. E agora você quer que eu pague a sua conta? Não é a minha conta, é a conta da mesa. A Camila interveio, batendo a unha de gel na mesa. Não seja ridículo. A gente não vai ficar fazendo continha de padaria aqui. Paga a sua parte e pronto, não estraga a noite do Marcos. Eu não vou pagar por um luxo que eu não consumi e que inclusive foi usado como motivo para vocês me humilharem a noite toda, eu disse, me inclinando para a frente. O Marcos se levantou parcialmente, o rosto ficando vermelho de uma forma perigosa. Escuta aqui, seu miserável. Você vai colocar o seu cartão nessa pasta agora. Eu não vou passar a vergonha de ter que discutir conta na frente desse pessoal. Você quer ser parte do grupo? Então arque com o custo. Se você não pagar, você está fora. E eu vou garantir que todo mundo saiba que você é um caloteiro. Urgência, pensei. Eles estavam com pressa para sair, para manter a pose. O garçom estava voltando. A pressão era imensa. Meus amigos estavam me cercando, me coagindo a dar um dinheiro que eu tinha suado para ganhar, para pagar o ego ferido deles. Vocês têm certeza disso? Perguntei, olhando um por um. Vocês realmente querem me forçar a pagar essa conta? Paga logo, o Lucas rosnou. Para de drama. Eu respirei fundo.
Eu sabia de algo que nenhum deles sabia. Algo que eu tinha descoberto na semana passada enquanto revisava alguns documentos na empresa onde eu e o Marcos trabalhamos. Sim, eu sou do financeiro, o cara que ninguém nota, mas que vê tudo. Tudo bem, eu disse pegando minha carteira. Eu vou pagar o que eu consume. Coloquei R$ 100 na mesa. Isso cobre meu prato, minha água e uma gorjeta generosa para o garçom que teve que aguentar vocês. O Marcos deu um passo em minha direção, a voz trêmula de fúria. Se você sair por aquela porta sem pagar o restante, considere-se morto para todos nós. E tem mais, eu sou seu superior agora. Eu posso transformar sua vida num inferno naquela empresa. Eu me levantei calmamente. A tensão no restaurante era tão alta que o ar parecia elétrico. Você não entendeu, Marcos, eu disse, chegando perto do ouvido dele para que apenas ele ouvisse, enquanto os outros me olhavam com nojo. Eu não tenho medo de você. E na segunda-feira, quando o conselho abriu o envelope pardo que eu deixei na mesa do CEO com os comprovantes das suas notas fiscais frias de viagens de negócios, você não vai ser superior de ninguém. Você vai ser apenas um réu. O rosto do Marcos mudou de vermelho para um branco cadavérico em um instante. Ele tropeçou para trás, derrubando uma taça de vinho vazia que se estraçalhou no chão. O que você fez? Ele gaguejou. Os outros 3 olharam para ele, confusos. Marcos? O que houve? Pega o cara, ele tá saindo. Mas o Marcos não se mexeu. Ele estava paralisado, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Eu comecei a caminhar em direção à saída, sentindo o olhar de todos nas minhas costas. Eu estava prestes a atravessar a porta de vidro quando o Lucas gritou: "Você não pode ir embora. A conta está no nome dele, mas ele não tem limite no cartão para tudo isso sozinho. Volta aqui." Eu parei na porta, olhei para trás e vi a cena. O grande gerente tremendo, a conta de $1.000 aberta na mesa como uma sentença de morte. E os outros 3 começando a perceber que a festa tinha acabado, e que a conta da humilhação deles tinha acabado de chegar, com juros e correção monetária. Mas o que aconteceu quando eu cheguei no estacionamento, isso foi o que realmente mudou tudo. O som da porta de vidro se fechando atrás de mim foi o barulho mais libertador que já ouvi na vida. O ar da noite estava frio, mas meus pulmões pareciam finalmente ter espaço para respirar. Eu caminhei pelo estacionamento, sentindo o cascalho sobre os sapatos, enquanto o eco das vozes desesperadas deles lá dentro se tornava um zumbido distante. Eu cheguei ao meu carro, abri a porta e me sentei no banco do motorista, mas não dei a partida. Eu fiquei ali no escuro, com o coração martelando contra as costelas, processando o que tinha acabado de acontecer. A injustiça de anos sendo o amigo de segunda classe tinha explodido em menos de 10 minutos. Mas a sensação de vitória foi subitamente interrompida por um clarão de luz. Olhei pelo retrovisor e vi o Marcos saindo do restaurante, tropeçando nos próprios pés, seguido pela Camila e pelo Lucas. Eles pareciam baratas tontas quando alguém acende a luz da cozinha. O Marcos estava com o celular na orelha, gesticulando freneticamente, o rosto transfigurado pelo pânico. Ele não estava ligando para o banco. Ele estava tentando ligar para mim. Meu celular começou a vibrar no console central. Marcos chamando. Recusei. Marcos chamando. Recusei de novo. Então veio a mensagem de texto em letras maiúsculas. Volta aqui agora. O que você disse sobre o envelope? Que droga é essa? Vamos conversar. Eu pago a conta. Mas me diz que você está brincando sobre o CEO. Eu dei um sorriso amargo. O medo dele não era pela conta de $1.000. Era pelo castelo de cartas que ele tinha construído com dinheiro desviado da empresa, o mesmo dinheiro que ele usava para humilhar quem realmente trabalhava. O que você faria se tivesse o poder de destruir a vida de alguém que te pisoteou por uma década? Você teria misericórdia no último segundo ou deixaria a lâmina cair? Eu dei a partida no motor. Mas antes de engatar a marcha, a porta do carona foi puxada com violência. Era a Beatriz. Ela estava ofegante, com a maquiagem levemente borrada pelo suor de quem correu para não perder o ônibus. Abre essa porta. Ela gritava, batendo no vidro. O Marcos está tendo um ataque lá dentro. O cartão dele foi recusado. O do Lucas também não passou, e o gerente disse que vai chamar a polícia se a conta não for fechada agora. Você é louco? Você quer acabar com a nossa reputação por causa de alguns trocados? Eu abaixei o vidro apenas um dedo. Reputação, Beatriz? Vocês passaram a noite me chamando de mendigo e de medíocre. Onde estava sua preocupação com a nossa reputação quando você riu do meu risoto? Foi uma brincadeira, você sabe como a gente é. Ela disse, tentando forçar um tom de voz doce que não combinava com o ódio nos olhos dela. Olha, eu pago a sua parte depois, eu juro. Só volta lá e passa o seu cartão. Você é o único que tem o nome limpo e limite alto. A gente sabe disso. Não faz isso com a gente, por favor, a polícia está vindo. Ali estava a prova final. Eles não me queriam lá pela amizade. Eles me queriam lá como um seguro. Eles sabiam que, se tudo desse errado, o amigo econômico teria o dinheiro que eles já tinham gasto em futilidades. A urgência na voz dela era o som do naufrágio. Sabe o que é engraçado, Beatriz? Eu disse, mantendo a calma absoluta.
Vocês gastaram o tempo todo me comparando com vocês, dizendo que eu não sabia viver. Pois bem, agora vocês vão aprender a viver as consequências das suas escolhas. Boa sorte com os policiais. Ouvi dizer que a comida na delegacia é bem mais barata que o risoto daqui. Subi o vidro enquanto ela gritava insultos que fariam um marinheiro corar. Engatei a marcha e saí do estacionamento devagar, vendo pelo espelho o Marcos ser abordado por 2 seguranças na porta do Lartiste. A segunda-feira chegou como um furacão. Eu cheguei à empresa cedo, mais cedo do que o normal. Sentei na minha mesa, abri meu computador e esperei. Às 9 da manhã, o Marcos entrou. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um fim de semana. As roupas estavam amassadas e ele evitava olhar para qualquer pessoa. Ele foi direto para a sala dele, mas não ficou lá por 5 minutos. O interfone tocou. Era a secretária do CEO. Marcos, o Dr. Arnaldo quer ver você na sala de reuniões. Agora. Eu o vi caminhar pelo corredor. Nossos olhos se cruzaram por um breve segundo através do vidro. Não havia mais arrogância, não havia mais piadinhas sobre contar moedas. Havia apenas o vazio de quem sabe que perdeu tudo. Ele entrou na sala e a porta se fechou. 30 minutos depois, ele saiu escoltado por 2 seguranças da empresa, carregando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais. O silêncio no escritório era absoluto. Todo mundo sabia que algo grande tinha acontecido. Quando ele passou pela minha mesa, ele parou. Os seguranças esperaram. Você me destruiu, ele sussurrou, a voz rouca. Por causa de uma conta de restaurante? Por causa de umas piadas? Eu era seu irmão, cara. Não, Marcos, eu respondi, sem tirar os olhos da minha tela. Você se destruiu quando achou que a sua conta nunca chegaria. Eu só fui o garçom que entregou o recibo. E sobre ser meu irmão, irmãos não se alimentam da humilhação um do outro. Ele foi levado para fora sob os olhares de desprezo dos mesmos colegas que ele costumava diminuir. Mas a história não acabou ali. Naquela mesma tarde, recebi mensagens no grupo de WhatsApp que tínhamos. A Camila e o Lucas tinham sido obrigados a assinar notas promissórias no restaurante para não serem presos naquela noite. E as famílias deles, que já estavam em crise financeira escondida por trás das fotos de viagem, cortaram todos os recursos. Eles estavam sendo processados pelo Lartiste por danos e tentativa de fraude. A sensação de recompensa emocional foi intensa, mas não foi o que eu esperava. Eu achei que me sentiria um herói vingador, mas o que senti foi uma paz profunda e silenciosa. Eu limpei o lixo da minha vida. Meses depois, eu estava em um pequeno café, um lugar simples, mas honesto que eu realmente gostava. E no jornal local sobre uma investigação de fraude em larga escala envolvendo várias empresas do setor, e o nome do Marcos estava lá como um dos principais informantes para tentar reduzir sua própria pena. Ele tinha entregado todo mundo, inclusive o Lucas, que o ajudava a lavar o dinheiro das despesas superfaturadas. Eu olhei para o meu café e refleti sobre toda aquela jornada. Às vezes a gente se permite ser humilhado porque tem medo de ficar sozinho, a gente aceita o papel de amigo sem graça, ou de alvo da piada, porque acha que não merece coisa melhor. Mas a verdade é que o preço de pertencer a um grupo tóxico é muito mais alto do que qualquer conta de restaurante de luxo. É a sua alma que você está pagando em parcelas. Hoje eu não sou mais o amigo econômico. Sou apenas o homem que sabe exatamente quanto vale. E acredite em mim, não há dinheiro no mundo que pague a satisfação de ver a justiça ser feita, especialmente quando você é quem segura a caneta que assina a sentença. Se você estivesse naquela mesa, ouvindo aquelas risadas e sabendo o que eu sabia, você teria esperado o café ou teria servido o prato principal da vingança logo de cara? Eu escolhi esperar pela sobremesa. E posso garantir, foi a coisa mais doce que já provei na vida. Gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho.